A maioria das pessoas acha que seus hábitos falham porque não tem motivação suficiente ou disciplina ou porque simplesmente precisam se esforçar mais. Provavelmente você não é preguiçoso, não está desorientado e não. A resposta não é mais uma rotina com 10 passos ou uma checklist milagrosa. Existe, na verdade, um motivo pelo qual você não consegue manter seus hábitos, mesmo sabendo que eles mudariam a sua vida. E olha, nem tem a ver com o hábito em si, tem a ver com você. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é esse motivo e como finalmente resolver isso. Oi, eu me chamo Luna e ajudo pessoas a acessarem a própria potência, despertarem sua energia divina e a se tornarem a melhor versão de si mesmas. Vamos ser honestos, todo mundo já fez isso, de dizer, agora vai, novo mês, nova versão de mim. E se for no começo do ano, então nem se fala. Compra aquele planner maravilhoso, baixa um aplicativo de hábitos, talvez até encomende uma camiseta com uma frase motivacional. E por uma semana ou duas você arrasa, acorda cedo, come suas frutas com chia e linhaça, medita por 3 minutos e então você cansa. Alguém precisa de você. Você volta ao zero por um dia, por 2. De repente, seu recomeço vira só um monte de mensagens não abertas e culpa acumulada. Isso não é sinal de fraqueza ou falta de motivação, tá? E definitivamente não significa que seus objetivos eram grandes demais. Significa que você foi condicionado assim. A maior parte dos conselhos sobre hábitos foca no que fazer, mas pouquíssimos olham para quem você acredita que é. E é aí que tudo desmorona, porque você pode tentar construir uma dúzia de novos hábitos, mas se eles estiverem apoiados em uma identidade antiga sua, uma que não funciona mais, eles não vão durar. Para fazer um paralelo, imagina despejar suco verde de couve em cima de uma porção de batata frita de um cheeseburger e chamar isso de detox. Percebe? A base, os fundamentos, a estrutura importam. Eu sei que você já ouviu mais de uma vez na vida conselhos como coma melhor, se exercite mais, use esse dispositivo, experimente aquele método. Com o tempo eu comecei a perceber um padrão entre as pessoas que conseguem seus objetivos e até quando eu consegui os meus também. Elas não são as que têm a rotina perfeita ou a maior força de vontade. Elas são aquelas que aos poucos e silenciosamente começaram a se enxergar de uma forma diferente. Elas não estavam apenas fazendo novos hábitos, elas estavam sendo alguém novo. Então, qual é o verdadeiro motivo pelo qual os hábitos falham? Não é motivação, nem disciplina, nem a sua incapacidade de virar aquela deusa que acorda às 5 da manhã, que escreve no diário, que corre antes do sol nascer. Quer dizer, se essa é a sua vibe, maravilhoso, é mais ou menos a minha. Mas a maioria de nós não precisa de mais esforço, precisa de uma nova base. Entenda isso, seus hábitos são um reflexo da sua identidade, não o contrário. Se no fundo você ainda acredita que não é uma pessoa atlética, ou que é ruim com dinheiro, ou que nunca consegue manter nada, não importa quantas rotinas novas você comece, seu cérebro vai continuar te puxando de volta para o que é familiar, para o que parece verdadeiro. É por isso que mudar parece ser tão frustrante. Você está tentando agir como uma nova pessoa enquanto internamente ainda acredita que é a antiga. É como colocar pneus novos em um carro que deu perda total. Pode até ficar bonitinho a princípio, mas não vai durar, não adianta. Então eu vou te mostrar como mudar a identidade por trás dos seus hábitos para que as ações que você deseja se tornem mais naturais. Mas antes eu criei um material chamado Menu da Rotina Matinal. Não se preocupe, não é mais um daqueles cronogramas rígidos, tamanho único para todo mundo, que exigem que você acorde às 4h30 da manhã e dedique 2 horas do seu dia à rotina. É uma rotina flexível com opções que você pode combinar de acordo com o tipo de pessoa que você deseja se tornar. Quando as suas rotinas estão alinhadas com a sua identidade, elas não parecem forçadas, elas simplesmente se encaixam. O link está aqui embaixo.
Agora voltando, existe um psicólogo de Harvard chamado Robert Kagan, que passou décadas estudando o desenvolvimento adulto e os processos de mudança. E o que ele descobriu, que eu gostaria de ter aprendido aos 20 e poucos anos, é que a maioria dos adultos resiste inconscientemente à mudança. Não por preguiça, mas porque ela ameaça o seu senso de identidade. Ou seja, não temos medo apenas de falhar em algo novo, temos medo de perder quem sempre fomos. É como se o seu cérebro fosse o segurança de uma boate extremamente exclusiva e os seus novos hábitos não estão na lista. Então o segurança vai e fala: não, você não pertence aqui. Seu cérebro prioriza o que é familiar. E você provavelmente já sentiu isso, me conta. Aquela tensão estranha quando tenta começar algo novo, como treinar regularmente ou se alimentar em horários adequados, dormir mais cedo. E mesmo que seja bom para você, parece errado, como se não combinasse. Isso é identidade. E eu vivi isso na pele por um tempo. Toda vez que alguém me perguntava o que eu fazia, eu travava. Até porque eu já fiz e faço tantas coisas diferentes e às vezes ao mesmo tempo, mas o meu ponto de virada foi quando eu comecei a acreditar que eu era alguém que ajudava outras pessoas a se reinventarem. Foi aí que tudo começou a se encaixar. Porque sua identidade não é quem você foi, é quem você acredita que é e quem está disposto a se tornar. E aqui é onde você trava, você define metas para a pessoa que você quer se tornar, mas tenta alcançar essas metas agindo como a pessoa que você costumava ser. Você diz: esse ano eu vou ficar forte e em forma, por exemplo. Mas na sua cabeça ainda existe a crença de: eu não sou atlética, eu odeio academia, eu era a criança que levava bolada no rosto, no carimba, no vôlei. Outra crença: quero construir riqueza e melhorar minha relação com o dinheiro. Mas lá no fundo, sou ruim com números, não sou uma pessoa que sabe guardar e ampliar. Essa distância entre a meta e a identidade é o verdadeiro motivo pelo qual você volta aos seus velhos hábitos. Não é sabotagem, é autoproteção. O seu cérebro quer consistência, mas não com seus objetivos, com a sua autoimagem. Tentar mudar a sua vida sem mudar sua identidade é como instalar aplicativos novos em um sistema operacional de 10 anos atrás. O Spotify naquele Motorola azul de 2001, ele talvez até abra por um momento, mas depois trava, dá um erro, fecham. Então aqui vai o caminho. É um processo de 3 etapas para que os seus hábitos deixem de ser uma luta e passem a ser um encaixe. Passo 1, reconhecer. Você precisa enxergar a história antiga primeiro, aquela que está rodando em segundo plano, tomando decisões silenciosamente. Se pergunte qual é a frase e os rótulos que eu venho carregando sobre quem eu sou. Pode ser: eu nunca fui consistente, ou eu não sou o tipo de pessoa que termina o que começa, ou eu sou ocupada demais para priorizar a mim mesma. Saiba que isso não são fatos, são autobiografias, e a boa notícia é que você pode reescrevê-las. Passo 2, redesenhar. Agora escolha uma nova identidade e mantenha ela bem simples. Não precisa ser: eu sou uma máquina perfeita de produtividade que acorda ao amanhecer impecável. Não. Algo mais suave, mais ou menos como: eu sou alguém que cumpre o que promete. Eu estou me tornando alguém que cuida do seu futuro. Eu me movimento todos os dias porque isso me faz sentir eu mesma. E então, ensaie essa nova identidade. Imagina, sinta no corpo. Isso é neurociência. A doutora Tara Swart fala sobre como esse ensaio mental e a exposição à possibilidade literalmente reprogramam o cérebro por meio dos neurônios espelho. Se eu encontrar o link, vou deixar aqui embaixo para você dar uma olhada. Então, visualizar funciona, mas fica ainda mais poderoso quando você vai para o próximo passo. Passo 3, ritualizar. Aqui você ancora essa identidade em ações pequenas e consistentes. Não para conquistar algo, mas para provar ao seu cérebro quem você é agora. Você não precisa correr 5 quilômetros amanhã, precisa apenas ser alguém que calça o tênis, mesmo que seja para dar uma volta no quarteirão.
Lembra que essa pequena ação não é sobre emagrecer ou ser atlética, é um voto para a sua nova identidade. E quando a sua identidade muda, seus hábitos não apenas se mantêm, eles passam a fazer sentido. Você não precisa de um novo hábito, precisa de uma nova identidade. Eu sei que essa ideia de mudar a identidade pode parecer grande demais, talvez você esteja pensando, tá, mas eu ainda não acredito totalmente nessa nova versão de mim. Você não precisa acreditar em tudo de uma vez, só precisa acreditar o suficiente para começar. E às vezes isso significa pegar emprestada a crença de alguém. Eu me lembro da primeira vez que eu vi uma mulher que não trabalhava com nenhuma das profissões existentes na minha família, onde todos são bem-sucedidos. E ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava prosperando, tinha seu próprio negócio, vivia da própria maneira, parecia leve, livre, viva. O meu sistema nervoso ali reagiu como se dissesse: peraí, isso é possível? Aquele pensamento, aquela ideia me deu permissão. E desde então eu tive muitos outros momentos assim. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um livro, um vídeo que te lembra que aquilo que você quer não é delírio, é possível. Então, se você está ouvindo isso agora e pensando, será que eu posso ser aquilo? Pode. Pode pegar emprestada essa crença até que a sua desperte. E eu vou repetir, se seus hábitos continuam desmoronando, não é porque você está fazendo errado, é porque você está tentando construir esses hábitos com uma identidade ultrapassada. O verdadeiro trabalho não é adicionar mais tarefas, é reescrever a história por trás da sua lista de tarefas. Se pergunta quem eu estou me tornando e não apenas o que eu vou começar na segunda-feira. Porque quando você muda quem acredita ser, seus hábitos não só permanecem, eles se tornam impossíveis de serem ignorados. Me conta aqui nos comentários, quero muito saber qual é a identidade que você está pronta para assumir agora.